Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo acontece mais vezes do que eu gostaria. Aquela vontade de começar o projeto todo do zero ou refatorar todo o projeto, porque talvez você encontrou um bug que parece impossível de resolver e talvez você começar o projeto do zero resolva, ou porque você encontrou limitações no projeto, às vezes até porque você não gosta da forma como o código atual está e você sabe que poderia fazer melhor hoje do que quando você fez aquela primeira versão. Se isso também acontece com você, nesse vídeo que eu vou te falar quando e quando não fazer esse tipo de mudança nos seus projetos. E muitas vezes esse ímpeto, ele pode vir de dois lugares. O primeiro deles é o perfeccionismo. Esse tal do perfeccionismo que não vai te levar a lugar nenhum, que na verdade ele só se traduz em medo de falha. Hoje eu assisti um vídeo no canal do Arthur Miller, eu vou deixar aqui a recomendação para vocês assistirem. Ele fala sobre criatividade no YouTube, vídeos no YouTube, e ele usa essa frase que eu achei muito boa, que o perfeccionismo, na verdade, é só o medo da falha. É só você evitando e protelando, né, a falha que certamente vai acontecer em algum momento. Então, às vezes, isso te atrasa a começar um projeto ou te faz querer começar um projeto novo achando que esse sim vai ser a versão perfeita, quando na verdade essa perfeição ela não existe. E o outro lugar que essa vontade de refatorar ou recomeçar do zero pode vir é quando você olha para algo que você fez, você sabe que aquilo não tá legal e que você poderia fazer melhor agora e você tem essa vontade de refazer. Isso é bom, porque mostra que você evoluiu, isso mostra que o seu eu do passado tem menos conhecimento do que você tem hoje. Então você se comparando consigo mesmo, percebe que evoluiu na timeline. Porém, isso pode se tornar uma armadilha. Por quê? Imagina que se toda vez que você aprendesse algo novo e você tem um projeto, você vai querer recomeçar esse teu projeto e agora sim é a versão final. É igual aquele trabalho de escola que você renomeia várias vezes. Versão corrigida, versão final pronta corrigida. Só que a cada nova extensão que você faz no nome do arquivo é você recomeçando o projeto do zero. Isso não é produtivo e existem formas melhores de se aplicar um conhecimento novo que você não tinha na época do projeto. E eu vou abordar isso nesse vídeo também falando sobre a minha experiência. Comecei a programar, eu fazia muito código ruim, né? Ainda faço alguns até hoje, mas eu fazia muito código ruim, muito código gambiarra, porque eu estava aprendendo e fazia parte. Então, eu queria resolver alguma coisa, eu não perguntava qual que era a melhor forma de resolver aquilo. Eu queria saber como resolver. E isso fez com que vários pequenos projetos meus fossem um acúmulo de grandes gambiarras. E aí, quando eu aprendi uma coisa nova e eu queria aprender aquilo, né, eu queria aplicar aquilo que eu aprendi, eu ia e recomeçava o projeto tudo de novo, e recomeçava de uma forma melhor. E eu ia fazendo isso durante várias e várias iterações. E isso me ajudou muito, primeiro, a ter tempo de prática deliberada, então eu estava praticando de forma deliberada ali a arte de programar, isso é muito bom. E eu também estava melhorando, né? Eu estava vendo os meus erros passados e corrigindo-os em projetos melhores. Então, quando aparecia algum freelance, quando aparecia algum projeto que realmente tinha algum tipo de valor e não eram só esses projetos que eu fazia para jogar no lixo, eu estava mais apto, eu estava mais preparado para poder construir uma coisa melhor, uma coisa que fosse mais manutenível, que fosse mais duradoura no tempo, né? E isso só era possível porque os meus projetos, eles eram projetos para jogar fora, né? Eles não eram projetos a sério. Então, como fazer com projetos que estão em produção? Como você pode refatorar ou até mesmo recomeçar do zero projetos que já estão em produção, que já têm usuários e que já têm clientes? E eu só começava um projeto novo porque era muito mais fácil começar um projeto novo certo, porque para mim era o certo na época, aquela nova forma que eu aprendi, do que corrigir as gambiarras que tinha no código antigo, porque era muito difícil eu revisitar um projeto, um código antigo. Eu sempre pegava e construía com aquele conhecimento que eu considerava certo naquele momento. Isso só era possível porque era mais fácil do que olhar para o antigo e corrigir. Agora, quando você tem um projeto em produção, um projeto super extenso, com usuários utilizando, receita entrando, clientes, faturamento, uma série de coisas, imagina ter que começar um projeto novo completamente do zero, imagina migrar banco de dados, imagina migrar esses usuários, fazer toda essa mudança
em um ambiente produtivo. Lembrando, o ambiente produtivo é quando tem pessoas no mundo real usando o seu projeto. E o seu projeto ele só se torna um projeto de verdade, você só vai sentir o peso de ter um código de verdade ali, o valor daquilo, quando isso toca pessoas de verdade, quando isso afeta a vida de pessoas que estão usando o seu código para algum fim, né? Através ali do software em que ele é disponibilizado. Quando você tem um produto, um software nesse nível, fazer alterações, refatorar grandes porções de código ou até mesmo começar do zero, vai se tornando uma possibilidade cada vez mais remota, porque os ganhos disso precisam ser muito claros para valer a pena. E aqui eu vou falar 3 motivos em que são cenários reais que vale a pena você começar do zero um projeto que já está em produção. O primeiro deles é o End of Life. Imagina que o seu projeto ele usa uma ferramenta, um framework, uma versão que é o core, é o business, é uma das coisas mais importantes do teu projeto, é por onde passa tudo. E sem aquilo, o teu projeto não faz sentido. Ele simplesmente foi descontinuado. Essa ferramenta que você foi descontinuada está entrando no End of Life, não vai ser mais continuado. Isso significa que não vai ter mais suporte de correções de erro, não vai ter mais patches de atualização de segurança e vai se tornando cada vez mais insustentável manter o projeto nessa estrutura atual que lá no passado parecia muito interessante ter e, como tudo, com o passar do tempo, às vezes não faz mais sentido. Nesses cenários, é interessante começar a pensar em uma refatoração completa do projeto, ou seja, reconstruir o projeto do zero. Porque aquilo que era o mais importante, o seu core, ele vai deixar de funcionar em algum momento ou ele vai ter algum erro crítico que você não vai ser capaz de corrigir. E, pior, se você, caso tente corrigir, podem gerar outros erros em cascata, criando aquele problema onde corrige um bug e aparecem mais 2 bugs. Então esse é um cenário plausível e real que faz sentido você recomeçar um projeto do zero que está em produção. Um outro cenário é o custo de manutenção. Deploys demoram muito tempo para acontecer por conta de uma estrutura antiga. Qualquer nova funcionalidade que você precisa adicionar leva muito tempo para se adicionar, porque o código está tão acoplado e tem tantas coisas que dependem de uma parte do código, que quando você altera uma, vai afetar outra e vai afetando, e você só descobre o que afetou de fato quando vai para a produção. E quando você vai fazer um onboarding de novos desenvolvedores no seu time, demora muito tempo para eles continuarem, né, para eles começarem a ser produtivos, porque a base de conhecimento ela é tão difícil de se entender cognitivamente, o código ele é tão complexo, que demora muito tempo para se entender e se tornar produtivo. E que num período de tempo onde vocês manteriam o projeto, nesse mesmo período faz mais sentido reconstruir o projeto. Então, quando você tem um código que custa mais para se manter do que se você fosse construir do zero no mesmo período de tempo, é um outro caso para se pensar a reconstruir o projeto. Essa parte de fazer onboarding de pessoas no projeto, ela é muito importante. Porque as pessoas elas estão sempre mudando de projetos, sempre mudando de áreas, sempre mudando de empresas. E quando você tem aquelas pessoas que elas são o cluster de conhecimento daquele projeto, isso é muito perigoso, porque essa pessoa pode morrer, ela pode mudar de emprego, ela pode ir para outro país, muitas coisas acontecem. Ela pode, sei lá, perder a máquina com tudo dentro. Então, são muitas variáveis e você não pode deixar isso na mão de uma pessoa. E quando você tem cenários como esse, que gerou ali um hub de conhecimento focado numa pessoa, e você tem que descentralizar isso, você tem que começar a documentar. E quando você vai documentar, as coisas vão ficando muito complexas, as coisas vão crescendo. Acaba se tornando muito difícil trazer pessoas novas no time, porque às vezes a documentação não está boa o suficiente, e essa pessoa que tem todo o conhecimento, ela não quer passar esse conhecimento, ou ela simplesmente não tem paciência. Então são muitas variáveis. Isso afeta no custo de manutenção do projeto. E o terceiro cenário é o cenário onde o projeto X foi feito para resolver o problema A, mas na verdade o projeto X não resolve o problema A. E aí você precisa redirecionar ele para resolver um outro problema. E às vezes isso acontece, você constrói um software, principalmente no waterfall, ou até mesmo com metodologias ágeis isso pode acontecer. A metodologia ágil ela faz um esforço para que isso não aconteça, tendo rodadas iterativas de feedback a todo momento. Mas você pode ter um projeto, isso acontece com startups que construíram uma solução achando que iam resolver um problema específico, o direcionamento de negócio ele mudou completamente e a solução que você tem hoje
não resolve esse problema. Nem de longe. Nem se você fizer o maior número de ifs possíveis e etc., não tem como pivotar essa base de código. Então, provavelmente, você vai ter que deixar de stand-by esse código que foi construído e você vai ter que construir do zero, porque o problema que você tem que resolver, o código atual não resolve. E no final, o código é sobre isso. É sobre resolver problemas de negócio e é sobre facilitar a vida das pessoas. E se você não está fazendo isso, ninguém vai trocar o Excel dele de 20 anos por um sistema com várias telas que não resolve o problema dele. É mais difícil, tem uma carga cognitiva muito maior do que mexer numa planilha que ele já usa há 20 anos e essa carga simplesmente não se paga, porque o software não tem ganhos o suficiente e não resolve o problema de uma forma melhor do que era resolvido antes. E sim, podem existir outras formas, né, e outros motivos muito específicos de cada nicho de negócio para migração. E nesses casos, qual que é a melhor estratégia para você migrar um projeto? Eu não conheço a melhor estratégia e depende muito do que você trabalha, mas eu trabalhei numa equipe de migração de um software. Então, era uma empresa de análises laboratoriais alemã que eles tinham um código legado de 30 anos. 30 anos um código desenvolvido em Oracle Forms, que é tipo um AccessDB, só que da Oracle. E eles estavam refatorando, eles estavam migrando esse projeto para um projeto mais novo. E qual é a estratégia utilizada? Basicamente, você pega o sistema antigo, mantém ele rodando, começa a construir o sistema novo e você vai puxando os módulos. Então, esse módulo aqui novo, que vai ser migrado, eu começo a migrar ele aqui. Então, eu olho o que tem aqui, coloco no módulo novo. Coisas novas vão ser sempre desenvolvidas no sistema novo. Então você já para de criar coisas novas aqui e as coisas novas elas vão começar a ser construídas no sistema novo. E aos poucos você vai migrando os módulos e desligando aqui essa parte do código que era utilizada aqui. E aí você vai fazendo essa migração aos poucos. E é nisso que eu trabalhei. Esse sistema de 30 anos, ele ia sendo migrado aos poucos, eles tinham uma estratégia ali de API Gateway, que eles conseguiam redirecionar o tráfego dos usuários. Uma hora para o sistema novo, uma hora para o sistema antigo, e a gente conseguia testar. Eles estavam migrando para uma estrutura com Java e Angular, então a gente conseguia ter as nossas APIs no back-end e o nosso Angular separado ali para o front-end para fazer as coisas. E parte do meu trabalho era entrar no sistema antigo, ver a funcionalidade como estava ali, replicar e melhorar no sistema novo e ir testando. Desliga a chave aqui para redirecionar o tráfego, ver se está tudo bem, está tudo ok, desliga essa parte e vamos continuando. Então essa é a estratégia de migração que eu trabalhei e eu acredito que outras empresas também possam adotar. Isso tudo a gente falou de começar do zero, uma refatoração total. Mas e se, nesses casos que eu falei, o seu software ele não se encaixa e ainda assim ele precisa de mudanças? A melhor estratégia são as refatorações pontuais, porque é sempre bom manter o teu código melhorando e atualizado. Então, ao invés de você fazer uma refatoração total ou começar do zero, você refatora pequenas partes. Você vê quais são as partes mais defeituosas do teu sistema, os gargalos, os famosos gargalos do teu sistema, e você vai trocando essas partes aos poucos, fazendo pull requests, fazendo os testes e vendo, até mesmo utilizando feature flags, né, que você pode usar uma chave que vai ativar ou desativar aquele código em produção para poder fazer com que isso aconteça. E um exemplo claro do que aconteceu comigo é que na Pitin, o nosso back-end ele é Spring Boot e a gente precisava atualizar a nossa versão do Spring Boot para poder estar acompanhando as versões do Java e continuar tendo atualizações de segurança e etc. O que é muito importante. As maiores vulnerabilidades que um software pode ter são as de segurança e se você não ficar atento a isso, o seu software pode estar sofrendo ataques e você nem está sabendo desses ataques. Por isso que é sempre bom manter tudo atualizado. E quando a gente fez essa refatoração, o Spring Security ele mudou diversos contratos de API e ele mudou a forma como ele lidava com o token JWT. Isso precisou que tivesse ser feita uma refatoração muito grande no sistema. Então a gente pegou esse módulo de autenticação, a gente refatorou ele todo, jogamos para a produção e a gente não teve nenhum problema, a gente conseguiu refatorar e melhorar aquela parte ali que por conta de uma atualização mudou. Um outro caso também foi com o nosso aplicativo React Native, que a gente teve que migrar de uma versão para a versão mais atual, porque o Node 18
ficou deprecated, então o próprio Node não ia receber mais atualizações nem patches de segurança para a versão 18. Então a gente teve que atualizar tanto a versão do Node para atualizar a versão do Node, atualizar a versão do React, React Native e todo aquele efeito cascata das atualizações. Isso causou uma série de problemas no projeto. E eu, como bom desenvolvedor, falei, vamos fazer tudo do zero. Mas essa vontade é uma vontade que a gente tem que segurar e analisar friamente, né, essa situação. Então a gente foi corrigindo ponto a ponto, erro por erro, e fomos fazendo as refatorações necessárias. Quando você vai reescrever, principalmente um aplicativo, você precisa ter certeza que aquela reescrita ela vai se pagar. E no nosso caso não fazia sentido, ela não ia se pagar. Mesmo a gente atualizando, fizemos o bump das versões, tudo quebrou, mas valia mais a pena corrigir o que quebrou do que reescrever tudo do zero. E no final do dia, se o seu código funciona em produção, os clientes estão felizes, o faturamento está entrando, a sua empresa está feliz e está tudo muito bem, porque às vezes não é o teu projeto, mas você é o líder técnico e toma decisões importantes no produto. Se essas coisas estão acontecendo, foque nas pequenas melhorias. Foque em otimizar aquilo que existe da melhor forma possível, sem quebrar aquilo, porque também não é legal deixar um código feio, sem qualidade, sujo em produção, mesmo que hoje ele resolva o problema. Mas se você tiver uma forma de melhorar aquele código que não vá afetar os usuários finais e nem a continuidade do projeto, faça isso. Mas ao mesmo tempo, essa otimização ela pode ser uma armadilha, que vai te levar para gastos de dinheiro muito grande, não vai se pagar e não vai resolver o problema no final das contas. Então, evite essas armadilhas de refatorações infinitas, porque isso pode se tornar um ralo de dinheiro, você pode perder tempo deixando de desenvolver coisas novas. E o melhor é entender que não existe nada perfeito. E a gente buscar a perfeição nada mais é do que uma prepotência. A gente precisa buscar a qualidade do que estamos fazendo alinhado com aquilo que nós queremos entregar e se cumpre o seu propósito ou não. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui quais situações você passou que estão de acordo, né, e que se encontram com aquilo que a gente conversou hoje aqui. Meu muito obrigado.